Oi, gente. O resultado em São Paulo parece imprevisível, assim como em outras capitais. E eu quero trazer aqui as falas do diretor do Datafolha, que trouxe vários fatores que tornam esse resultado imprevisível, né? Então vamos lá. O Alessandro Janoni ele analisa que eleitores indecisos e aqueles que ainda podem mudar o voto podem trazer surpresa no resultado das eleições na cidade de São Paulo. Ele fala sobre o coronavírus, taxa de abstenção e o número de indecisos são fatores que fazem da eleição da cidade atípica. Em um cenário tão atípico, é impossível de prever se ainda haverá movimento, além da alta taxa de eleitores que se mostram indecisos ou que ainda cogitam mudá-lo. Somados, esses correspondem a 17%. A decisão sobre qualquer opção passa antes pela disposição ou condição do paulistano em comparecer às urnas. O texto também destaca que cerca de 1 em cada 5 entrevistados pelo Instituto sente-se inseguro para votar nesse domingo em razão da pandemia, e aproximadamente 12% admitem que podem se ausentar, o que pode aumentar muito a taxa de abstenção, né, nessa eleição. Né? Além disso, Janone destaca uma abstenção acima da média em bairros periféricos nas zonas eleitorais de Guanazazes, Guaianazes, desculpe, Cidade de Tiradentes, Perus e Brasilândia, e que esse baixo comparecimento foi protagonizado por eleitores de baixa renda, onde a intenção de votos de bolos está aumentando. O dado torna imprevisível o efeito do fenômeno sobre o resultado da eleição. Apesar de Covas atrair a maioria dos que ganham até 5 salários mínimos, essas regiões da zona leste e norte foram áreas onde Boulos mais evoluiu no segundo turno. Por fim, o diretor do Datafolha lembra que vai bem nas zonas oeste e sul da cidade e que possui apoio expressivo do eleitoral conservador da capital paulista, né, o Covas. Né? Ele vai bem na zona oeste e sul e tem esse apoio do setor mais conservador. O cenário em São Paulo é indefinido e à noite eu vou fazer uma live a partir das 10 horas da noite para fazer comentários já recebendo os resultados e analisando os resultados à proporção que eles forem chegando. Né? Eu não vou pedir voto de vocês em ninguém, porque todo mundo já conhece aqui minha forma de pensar, então nem é permitido pela lei eleitoral, boca de urna, pedir voto no dia da eleição. Eu não vou fazer isso. Mas algumas coisas eu vou pedir a vocês. Eu vou pedir a vocês que usem máscaras, eu vou pedir para vocês que respeitem o isolamento social, tentem manter uma distância, né? Eu vou pedir a vocês que se a pessoa tiver comorbidade, quiser ficar em casa, se a pessoa não quiser se expor, que essa decisão seja respeitada. Nós estamos ainda vivendo uma pandemia, então eu acho que esse momento a gente tem que respeitar a decisão das pessoas, não é? E dizer para vocês que qualquer que seja o resultado da eleição, nós vamos estar aqui analisando e fazendo o possível para poder contribuir com o país pós essas eleições. Vitórias, derrotas, do campo que a gente tem mais identidade e tal, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho e nós temos que atuar, seja para fiscalizar, seja para apoiar e mesmo criticar pessoas que nós temos eventuais simpatias e tal, quando acontecer alguma coisa que mereça crítica. Uma das coisas que eu venho pensando muito no canal sobre a humanidade, é uma reflexão mais ampla que vai além apenas da eleição, mas a eleição permite perceber isso, é a dimensão do tribalismo em que nós estamos imersos. Né? Ou seja, um comportamento tribalista, o tribal, é aquela coisa assim de que nós contra eles, né? E tudo pelo nosso lado, nada do outro lado. E esse tipo de pensamento é um pensamento muito pouco produtivo. Ele não é um pensamento adequado, ele não nos ajuda. Ele leva, por exemplo, ao que um excesso de defesa personalística de pessoas e um excesso de defesa de partidos contra outros partidos. Se vocês observarem, mesmo aqui no canal, às vezes nos comentários, tem pessoas que pegam qualquer coisa para ter uma interpretação necessariamente enviesada pelo partido ou pela figura que a pessoa apoia. Então, lulistas interpretam de forma X, ciristas interpretam de forma Y,
partidários do PT interpretam de uma forma, partidários do PSOL interpretam de outra forma. E eu estava refletindo muito sobre isso, de como esse tipo de coisa ela é danosa, inclusive na comunicação. Né? Eu às vezes faço um vídeo e estou expondo um argumento, né? E aí alguém pega uma parte do título e tal e já deduz um monte de coisa que não era o que eu disse no vídeo, não tem relação com o conteúdo que eu estou desenvolvendo, mas essa dedução enviesada ela é motivada pela essa dimensão tribalista que é muito forte na nossa sociedade. E eu diria que ela é forte em todos os seres humanos e que para não ser forte na gente, exige uma espécie de trabalho social. Exige um esforço. Eu diria que a condição, não sei se natural é a palavra certa, mas a condição mais esperada do ser humano é ser assim. A gente vê isso em torcida de futebol, né? Quando o torcedor quer que o juiz erre em favor do seu time. Né? E eu não sou assim, mas para que eu não seja assim, eu tive que me esforçar para não ser assim. Foi uma coisa que eu construí, não veio de graça. Foi um esforço ao longo do tempo. Porque a tendência era você defender o seu e ignorar as regras, né? Mas aí eu, não, a questão ética é importante, a questão da regra é importante. Eu vi nesse ano esse pensamento tribalista e estou percebendo no meu outro canal de games, no lançamento dos dois novos consoles, o Xbox Series S e X e o PlayStation 5, um comportamento tribalista dos fãs das marcas. Sim, gente defendendo marcas de empresas multinacionais como se eles, que não têm ações nessas empresas, fossem do time deles. Né? É que aí é o extremo do tribalismo, quer dizer, um tribalismo em relação a uma afeição com empresa multinacional que vê você apenas como um consumidor. Né? Que, enfim, você admirar os artistas por trás de filmes, de jogos, de seriados, de livros, ok, tem uma admiração pelo artista. Mas ter uma afeição tão grande com essas empresas mostra, é uma característica típica do tribalismo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a eleição é um momento que faz muitas pessoas se tornarem tribalistas, tribais, assim, elas criam essa coisa. E nós temos que superar isso, até para fazer análise. Isso não significa não ter lado. Todo mundo que acompanha o canal sabe que eu tenho lado e eu digo isso com toda a clareza. Deixo absolutamente claro qual é o meu lado, qual classe eu sou orgânico, sempre. E vocês sabem disso. Porque eu tenho uma quantidade enorme de vídeos deixando isso claro. Mas o fato de eu ter lado não me torna incapaz de criticar o meu lado. De criticar pessoas, inclusive, do meu lado. Não é? E vocês sabem que eu fiz isso ao longo do tempo. E paguei até um preço por isso, porque perdi inscritos de pessoas que não queriam ouvir nenhum tipo de crítica ao ídolo, à pessoa que ela admira. Mas me parece que um amadurecimento que nós precisamos passar como sociedade em direção a uma democracia mais profunda, que é uma coisa que eu defendo muito aqui no canal, essa democracia mais profunda, ela precisa, nas pessoas que defendem ela, esse processo de amadurecimento, de uma visão crítica, de uma visão que tem lado, que defende sua ideologia, sua perspectiva, nunca foge de assumir isso, nunca deixa de ter honestidade com os outros em relação ao seu ponto de vista e não faz aquele jogo mentiroso de dizer, não, eu sou neutro, eu sou imparcial. Não, eu tenho lado. Mas eu procuro ser objetivo. E esse procurar ser objetivo, tentar ser objetivo, fazer esse esforço, é um esforço que isso sim eu posso pedir de todos vocês. Buscar uma objetividade na análise sem perder a paixão, a emoção e a organicidade, a defesa dos ideais que cada um de nós acredita. A combinação desses elementos de razão e de emoção, da paixão pelos nossos ideais e, ao mesmo tempo, de buscar objetividade e clareza na nossa análise, é um ideal importante para ser cultivado aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. E torço
para que todos vocês apreciem esse esforço, que é um esforço que eu faço cotidianamente e que eu busco melhorar e aprender também com vocês. Porque eu vejo que muitos dos meus seguidores também fazem esse esforço. E aqueles que ainda não estão fazendo esse esforço, ou que estão muito tomados pelo tribalismo, nós não temos que ter raiva, ódio, nada disso. Nós temos que entender que essa potência dessa forma de pensar, ela é muito grande, ela é muito dominante. Se ela faz pessoas defenderem o PlayStation 5 e o Xbox Series X e S como se fosse uma coisa que eles estão ligados. Imagine a defesa de políticos que ele admiram, de partidos que defendem os interesses delas. É absolutamente compreensível esse tribalismo. E por isso, por ter esse olhar generoso para esse comportamento, é que a gente tem que pensar que a gente pode contribuir para que as pessoas combinem paixão com razão. Para as pessoas combinem essa capacidade de analisar objetivamente e sem perder aquilo que faz delas defender seus ideais. E eu acredito que essa combinação é possível em muito mais gente do que já temos e que nós podemos aqui no canal ao longo do tempo tocar muito mais pessoas com essa perspectiva que alia o conhecimento científico, uma análise mais objetiva, com a defesa, sim, daqueles ideais, daquelas ideias que nós entendemos são melhores para a humanidade. Essa combinação é possível e nós vamos fazer o esforço cotidiano aqui de empurrar nessa direção, gente. Eu torço para que todos vocês estejam comigo nessa jornada, em mais um dia de eleição. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve, de noite na live, às 10 horas da noite, uma live sobre já com os resultados da eleição. Tchau, tchau, gente.